A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, a obra salvífica de Jesus Cristo. Se você assistiu a lição número 4, a aula da lição número 4, você já começou a entender aí sobre a obra da salvação, né? Ou seja, a revista inteira sobre esse tema. Mas a lição anterior, ela faz parte aí, um pré-requisito para essa lição. Então você tem que entender o assunto da lição anterior para entender também de forma completa o assunto da lição número 5. Essa aula será ministrada aqui com um slide, né, que você pode baixar aí no site ebdenfoco.com e usar na sua igreja, né? Muitas pessoas estão usando, estão sendo ricamente abençoadas, estão com uma aula diferenciada, aí, uma aula com recurso didático. Então, se você não se cadastrou ainda, entre no EBD em Foco e faça o seu cadastro. Vamos começar aqui a aula, né? O texto áureo diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Verdade prática: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Isso aqui é muito importante. Essa verdade prática aqui tem que ficar na nossa mente. Ou seja, foi a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo, que deu o privilégio de chegarmos diante de Deus. O ímpio não tem esse privilégio. O ímpio chama Deus de Pai. Mas isso não faz sentido, é da boca para fora, não é do seu coração. O ímpio diz que crê em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então é só da boca para fora. Então o ímpio, ele não pode se achegar a Deus, mas o salvo sim. Então isso aqui é muito importante. Foi através de Cristo, né, que abriu o caminho para nós chegarmos diante de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em João 19, de 23 a 30. Eu costumo não fazer essa leitura para nós ganharmos tempo aqui na lição, no vídeo, né, da lição, mas suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. Introdução. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Então, o preço da salvação foi um preço muito alto, foi o preço de sangue. Sua obra nos garante a salvação porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Então, a salvação de Cristo foi completa. Nós não precisamos completar a salvação com alguma coisa, com uma boa obra, né, com uma boa atitude. Não, isso tem que ser o resultado da salvação, não para completar a salvação, para alcançar a salvação. Ela foi perfeita. Então a salvação de Cristo não falta nada, ela foi perfeita e definitiva, ou seja, nós temos a garantia da nossa salvação. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna. Ou seja, ali eu falei garantia da salvação, que implica em garantia da vida eterna. Então nós, com certeza absoluta, iremos morar no céu. Antecipadamente, podemos desfrutar neste mundo dos benefícios da salvação. Então os benefícios da salvação, eles começam aqui. Tem gente que pensa que a salvação ela só vai ser no céu. Não, a gente crê em Jesus aqui, mas eu só vou acreditar que eu sou salvo quando eu estiver lá no céu. Não é assim. A salvação, ela já começa aqui. Os benefícios da salvação, nós já começamos a ter aqui na terra. O céu vai ser algo completo, mas em parte nós já nos beneficiamos da salvação aqui nessa terra. Isso foi só a introdução. Vamos começar agora o tópico 1, o sacrifício de Jesus. O sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava ali fazendo uma referência ao Cordeiro do Antigo Testamento que era sacrificado. Então, nenhum outro sacrifício, que era o sacrifício do Antigo Testamento, teve êxito de apagar pecados. Ou seja, aqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, até mesmo que João estava se referindo aqui, né, o cordeiro que acontecia lá no Antigo Testamento,
não teve o poder de perdoar os pecados, né, por completo, de forma definitiva, de forma perfeita. Somente o sacrifício de Cristo. Então, ele foi, de fato, o Cordeiro insubstituível, o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 10:1. Então, aqui o escritor dos Hebreus, ele fala que o que acontecia no Antigo Testamento era apenas sombra dos bens futuros, sombra daquilo que um dia iria realmente acontecer, apontava para Cristo, mas não era a imagem exata das coisas. Ou seja, o sacrifício tinha que acontecer continuamente. Ou seja, toda vez que alguém pecava tinha que ter um sacrifício. Todo ano tinha aquela expiação dos pecados da nação que acontecia lá no templo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então isso tinha que se repetir. E isso não era algo definitivo. Então o sangue de animais não teve nunca o poder de perdoar os pecados de forma definitiva. Somente o sacrifício de Cristo foi completo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8:6. Ou seja, Cristo sim, o sacrifício de Cristo foi perfeito e completo. Ou seja, o seu ministério foi muito mais excelente. Ele trouxe uma nova aliança. Vamos falar dessa nova aliança mais na frente. Ou seja, ele trouxe algo completo que os sacrifícios do Antigo Testamento, os rituais do Antigo Testamento não tiveram a capacidade de ser completos. Por quê? Porque eles tinham um único propósito. Eles foram inúteis? Não. Alguém pode falar assim, já que o sacrifício do Antigo Testamento não perdoava os pecados de forma definitiva, eles foram inúteis. Não, eles foram úteis porque eles apontavam para Cristo, tipificavam Cristo. Cristo anulou a antiga aliança e estabeleceu uma aliança nova, superior e perfeita. Então, a antiga aliança ela teve o seu propósito, ela alcançou os seus objetivos. Ponto, acabou. Não tem mais necessidade de viver na antiga aliança. Não tem mais necessidade de querer caminhar de acordo com a antiga aliança. Ela já cumpriu o seu propósito e ela se cumpriu em Cristo. Agora começa uma nova aliança superior e perfeita. Dessa forma, o sistema de sacrifícios e a lei são o quê? Caminho, um guia para conduzir até Cristo. E serviram como guia para nos conduzir a Cristo. Caminho a Cristo. Então, assim, o sistema de sacrifício e a lei, eles não foram inúteis. Eles tiveram o seu propósito, mas em si eles não salvavam. Ninguém foi salvo porque simplesmente cumpria os rituais do Antigo Testamento ali de sacrifício. Ninguém foi salvo pela lei. A lei em si, ela não salva, mas ela conduz à salvação. Então foi isso que o apóstolo Paulo escreveu ali em Gálatas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ela simplesmente serviu de aio, em algumas traduções é como tutor, alguém que cuida, que conduz, que mostra, mas ele não tem a capacidade de resolver o problema. A lei ela não tinha capacidade de resolver o problema, nunca teve esse propósito, mas sempre de conduzir a Cristo, ou seja, de forma que a salvação sempre acontecesse pela fé. Mesmo no Antigo Testamento ela era pela fé. A pessoa tinha que crer em Deus, ela tinha que crer na promessa do Messias, ela tinha que crer que aquilo ali representava algo a mais. Então ela não bastava simplesmente realizar o sacrifício, mas ela tinha que ter fé. Então a salvação sempre foi pela fé, mesmo no Antigo Testamento. Ou seja, muita gente se confunde, já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Quase todo comentário que eu estou fazendo dessa lição eu falo disso, porque nós temos que ter isso em mente. A salvação nunca foi pela lei e nunca foi pelo sistema de sacrifícios, mas foi pela fé, sempre foi pela fé.
O sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Então era assim que funcionava. A pessoa levava no templo um animal, sacrificava e ali ela obtinha o perdão dos pecados, a expiação dos pecados. Esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Ele não foi completo, não tinha como manter assim. Em Hebreus diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8,13. Então a velha aliança passou. Não tem mais necessidade de nós vivermos de acordo com a velha aliança. Então nós temos uma nova aliança. Então, com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Cristo, não há mais mérito pessoal. Não tem mérito nenhum. Nós não merecemos nada. Diante do que Cristo fez, o mérito é dele. Ou seja, o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele sim, é dono de todo o mérito. Não é mérito nosso. Ou seja, o mérito é dele. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Gálatas 2,21, ou seja, morreu em vão. Como se Cristo tivesse morrido em vão, se a justiça viesse da lei. Se eu consigo ser justo diante de Deus por causa da lei, seguindo a lei, se eu consigo ser justo diante de Deus pelo meu próprio esforço, então não tinha necessidade de Cristo morrer. Então o que o apóstolo está querendo dizer é assim, que quem está se esforçando para ser salvo, aniquilou a graça de Deus. Ou seja, ele está eliminando a salvação que Deus colocou diante dele, que é pela graça mediante a fé. Ele está dizendo que a morte de Cristo foi em vão. Então, por isso que a gente tem que combater a salvação pelas obras, porque a salvação pelas obras, ela anula a morte de Cristo. Quem crê que vai ser salvo porque é bonzinho, porque faz coisas boas ou porque tem bom comportamento, ele está ignorando que Cristo morreu para lhe salvar. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Ou seja, não tinha nenhum outro, nenhum animal, nenhuma pessoa capaz de cobrir os pecados. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Ou seja, o homem está separado de Deus, mas Jesus Cristo, ele estabeleceu essa comunhão. Comunhão com Deus é ter intimidade com Deus, é conversar com Deus, é não simplesmente dizer que crê em Deus, mas viver em comunhão com Deus, em contato com Deus o tempo todo. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Cristo Jesus. Só Jesus pode nos salvar. O único mérito é dele. O sacrifício remidor. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós já sabemos disso, foi falado em aulas anteriores, e você que é crente há muito tempo vê falar isso o tempo todo, porque isso é bíblico. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, Deus não vai ouvir pecadores. Ah, mas Deus não é onipresente, onipotente, onisciente, ele não está em todos os lugares, ele está vendo tudo, ele ouve tudo. Sim, ele vai ouvir o pecador falando. Mas quando nós falamos aqui Deus que cobriu o seu rosto, a Bíblia diz nesse sentido, para que não vos ouça, é ouvir no sentido de responder, de dar uma resposta àquela oração, àquela petição. O ímpio, ele não tem isso. Ele vai pedir, Deus vai ouvir, no sentido de escutar o que ele falou, porque Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, ouve todas as coisas, porém Deus não vai responder a sua oração, porque é uma oração egoísta, é uma oração pecaminosa. Ah, mas existe isso sim. A própria oração do ímpio é pecaminosa. O próprio ato de bondade do ímpio é pecaminoso,
Porque quando ele faz o bem, ele faz para si mesmo. Ele fala assim, eu faço bem porque eu me sinto bem fazendo isso. Eu ajudo os outros porque eu me sinto bem. É algo egoísta, é para si mesmo, não é para a glória de Deus. A diferença do ímpio para o salvo está aí, porque o ímpio faz algo para a sua própria glória, mas o salvo ele faz para a glória de Deus. O mérito é de Deus. Ele faz porque Deus lhe capacitou para fazer. Então ele simplesmente está mostrando como resultado da salvação que ele obteve. Então a gente observa aqui que Deus está separado do ser humano, ou o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Mesmo obras boas dos ímpios são pecaminosas. O pecado deteriora o ser humano, degenerando seu caráter e deformando nele a imagem divina. Então nós já estudamos muito sobre caráter nos 2 trimestres atrás aí. Falamos do caráter do ser humano. O caráter do cristão é um caráter forjado, renovado, é diferente. O ser humano, ele perdeu, ele teve o seu caráter degenerado, porém, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário traz de volta a integridade humana e restabelece o caráter. Então, o caráter do cristão é um caráter transformado, é um caráter de alguém que realmente nasceu de novo. Então, o ser humano que vive no pecado, o ímpio, ele tem um caráter degenerado, deformado, mas aquele que crê em Cristo tem um caráter restabelecido. Assim, Deus estava com Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso é importante porque faz parte aí a reconciliação. O homem estava separado de Deus e agora, por meio de Cristo, ele é reconciliado. Segundo Coríntios diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, ou seja, a palavra da reconciliação, a palavra que, no caso, a ação de Cristo morrendo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ou seja, não lhes imputando os seus pecados. Ou seja, os nossos pecados não vão pertencer mais a nós, mas serão lançados em Cristo. O ser humano ele foi criado para viver em comunhão com o Pai. Ou seja, nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. A criação original, o plano de Deus é que o homem vivesse de acordo com a vontade de Deus, em comunhão com Deus, perfeita comunhão e eterna. Ou seja, em pleno relacionamento de dependência com seu Criador. Então o ser humano ele tinha que viver de tal forma que ele dependesse 100% de Deus. Só que isso não aconteceu, Ou seja, o pecado acabou com isso aqui. O pecado foi simplesmente Adão e Eva falando assim, nós não precisamos de Deus, nós podemos tomar decisão por nós mesmos, sem ouvir a opinião de Deus. Vamos fazer isso, vamos ter aqui o conhecimento do bem e do mal para que não precisamos mais dessa forma viver dependendo de Deus. Então é isso que é o pecado, que caracteriza o pecado até hoje. Quando o ser humano ele fala assim, eu não quero mais depender de Deus, eu não quero viver mais em comunhão com Deus, o que eu quero fazer a partir de hoje é viver segundo a minha própria vontade. Então ele coloca o eu em primeiro lugar e deixa Deus para trás. Então isso é o pecado. A nossa reconciliação com Deus Pai. O fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, ou seja, estávamos ali numa situação que precisávamos ser resgatados. Então o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado. Ou seja, nós somos libertos do poder do pecado. A redenção tem a ver com a libertação da escravidão. A redenção, a palavra redenção, vem aí do mercado de escravos, onde a pessoa que estava ali sendo vendida como escrava, alguém comprava e libertava essa pessoa. Ela era redimida. Ou seja, isso é a redenção. Ou seja, nós éramos escravos do pecado e fomos libertos, ou seja, fomos redimidos. Então, libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus.
Olha só. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,18. É importante essa palavra reconciliação, porque a gente só consegue reconciliar quando a gente já foi conciliado uma vez. Ou seja, o ser humano já teve um momento, um tempo em que foi íntimo de Deus, que era conciliado com Deus, ou seja, vivia em comunhão com Deus. Ele perdeu esse momento, agora ele precisa de reconciliação. Ou seja, ele precisa voltar a ter comunhão com Deus. Uma comunhão que foi perdida, mas por meio de Cristo, essa comunhão ela volta, ela acontece novamente. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava o quê? Rompido. Ou seja, o ser humano estava com um relacionamento rompido. Já esteve junto, mas por causa do pecado, rompeu-se o relacionamento entre Deus e o homem. Por isso, para se voltar a Deus, é necessária uma sincera conversão. Ou seja, voltar a Deus é necessário que o homem se converta de verdade. Essa conversão envolve regeneração e justificação. Regeneração tem a ver com a mudança interior, com um novo nascimento, se tornar uma nova criatura. A justificação está relacionada à nossa posição diante de Deus, que não é mais uma posição onde Deus nos vê como pecadores, mas nos vê como justos, ou seja, fomos justificados. Todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a ponte, ou seja, o que intermediou aí, no caso, a união entre o ser humano e Deus. Era necessário que o preço fosse pago. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2,13. Ou seja, vocês que viviam longe, vocês que são gentios, que nunca tiveram acesso a Deus, agora vocês estão perto. Vocês têm acesso a Deus. Isso que vale para toda a humanidade. A eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e o homem, e a humanidade. Isso já foi falado anteriormente ali, a gente leu lá o Isaías. Porém, para que a condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Ou seja, o que isso aqui quer dizer é o seguinte, que Deus ele não poderia simplesmente perdoar, passar um pano no pecado e falar acabou, vamos esquecer o que vocês cometeram, todo mundo está salvo. Não podia ser assim. Um preço deveria ser pago. Porque senão Deus não estaria sendo justo. Deus simplesmente passando a mão na cabeça e perdoando o pecado sem mais e nem menos. Não, o preço tinha que ser pago. E foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Todos os salvos, todos, lá no céu, todo mundo que estiver lá no céu salvo, foi por causa do sangue de Cristo. Todos os que estão e todos que um dia estarão, no final de todas as coisas, ninguém vai poder bater no peito e falar, eu mereci estar aqui porque eu me esforcei. Não. A salvação sempre será, sempre foi, é e sempre será por causa do sangue de Cristo. O preço foi pago por ele. Então, Moisés, Eliseu, Elias, Davi, ou seja, até aqueles crentes do Antigo Testamento que a gente não conhece, o povo judeu lá, foi tudo por causa do sangue de Cristo. Tudo por causa do sangue de Cristo. Então ninguém vai chegar lá se tendo algum mérito. Então era necessário que uma vida fosse eliminada e que o preço fosse pago. Passamos a ser novas criaturas, livres do poder do pecado. Não estamos livres de pecar. Ou seja, nós estamos livres do poder do pecado, do domínio do pecado. O crente ele não é mais dominado pelo pecado. Ou seja, ele está liberto do domínio do pecado. No entanto, ele ainda pode pecar. Existe a possibilidade de pecar. Então, a gente não pode também confundir as coisas. Não, porque o crente nunca pode pecar. Não, existe sim essa possibilidade. E uma coisa que tem que ficar na mente. Não é porque você pecou que você perdeu a salvação. Ah, pecou, perdeu a salvação.
A Igreja Assembleia de Deus defende o ponto de vista arminiano, que acredita sim que pode perder a salvação. No entanto, não é assim tão simples. Que perdi, não estou mais salvo, tenho que ir lá pedir perdão para o pastor, ou tem, sei lá, orar, tem que fazer alguma coisa para voltar a ter a salvação. Não, não é assim. Ou seja, a Bíblia diz o seguinte, que ainda nós não fomos plenamente transformados, isso só vai acontecer no céu, porém, como existe essa possibilidade de pecar, nós não vamos perder a salvação porque cometemos um pecado. Quando o crente comete um pecado, ele vai, se ele for crente de verdade, se ele não for, ele vai gostar do pecado e vai se afundar cada vez mais. É assim que a gente descobre a diferença dos crentes verdadeiros para o crente falso. O crente falso, ele vai pecar e fala, já pequei mesmo, vou continuar pecando aqui. Então isso aí nunca foi crente. Agora o crente verdadeiro, ele vai se arrepender. Ele vai sentir tristeza com o pecado. Ele vai saber que aquilo ali não é para ele. Ele vai ter consciência de que aquilo ali ofende a Deus e que ele precisa abandonar aquele pecado. Ele precisa pedir perdão daquele pecado. Então o arrependimento que vem no coração do crente é que mostra que ele realmente é salvo. Você tem que ver o que Cristo está fazendo na sua vida hoje. Então você continua se arrependendo muito mais. Eu me arrependo muito mais hoje, depois de crente, do que antes, quando eu não era crente. Ou seja, todos nós temos que nos arrepender constantemente. Deus, ele nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Tem várias passagens que dizem isso. Tem aqui de Tiago que fala assim, cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, pela fé Abraão foi salvo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ou seja, isso já deu a salvação, a garantia da salvação para ele. Ele foi chamado amigo de Deus. Existe possibilidade de perder a salvação? Sim. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso, mas a Bíblia fala da apostasia, quando a pessoa realmente abandona a fé, ela se afasta dos caminhos de Deus, aí é outra história. Há quem diga que ele nunca foi salvo, outros já falam, não, ele era salvo, deu testemunho de salvo, mas hoje ele abandonou, então ele perdeu a salvação. Agora, o crente verdadeiro que comete um pecado, ele não perdeu a salvação. Ou seja, nós temos um advogado no céu, onde nós podemos recorrer a ele e orar e pedir perdão e continuar a caminhada cristã. Nós pecamos todos os dias, não adianta. Tem muita gente que pensa assim, se eu pecar eu vou perder a salvação, e começa a ignorar. Ela peca e acha que não é pecado e começa a dizer para si mesmo que aquilo não é pecado. Então acaba virando uma bola de neve e ele está vivendo no pecado e não sabe. Então todos os dias nós pecamos e todos os dias nós temos que nos arrepender. A vivificação. Estávamos mortos em ofensas e pecados, é o que a Bíblia diz. Mortos em seus pecados. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele. Ou seja, agora nós somos uma nova criatura. Passamos a ter vida. Antes nós não tínhamos vida. Antes nós vivíamos o quê? No pecado. Mortos. Não é doente, é morto mesmo. Agora nós somos o quê? Vivificados. Somos vivos, nascemos de novo. Assim o Espírito Santo operou em nós, injetando em nós a sede pela presença de Deus. Antes de sermos salvos, não tínhamos sede de Deus, não tínhamos vontade de buscar a Deus. Agora nós temos sede pela presença de Deus, fazendo-nos uma fonte de água viva, ou seja, nós somos agora uma fonte de água viva, nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus, ou seja, Cristo nos deu ordem, ide, vai, pregue o Evangelho, viva uma vida de testemunho. O Espírito Santo nos capacita para isso. Não é pelo nosso próprio esforço, mas é o Espírito Santo que está nos guiando, nos capacitando. Ou seja, capacitando para que possamos conhecer a salvação, para que todos conheçam a salvação em Cristo. Então, viver uma vida de produzir fruto é pregar o Evangelho e ganhar almas. É levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo nos capacita para que possamos pregar a salvação a todos que precisam. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Ou seja, nós temos disposição para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Evangelho para todos aqueles que precisam. A redenção eterna. Terceiro tópico. O estado perdido do pecador. O pecado normalmente
É concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus. Deus ele tem um padrão, ele tem uma moral, uma ética, algo a ser seguido. E nós erramos o alvo, nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus colocou diante de nós. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação ou separação diante de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, quem comete pecado é escravo do pecado, vive na escravidão do pecado. Ou seja, viver no pecado, na escravidão do pecado, é viver longe de Deus, alienado de Deus. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de, por si mesma, livrarem-se dele. Ou seja, o ser humano sozinho, ele não consegue se livrar do pecado. Tem gente que a gente chama para aceitar Jesus e ela fala: não vou porque eu ainda vivo assim, assim, assado, deixa eu mudar primeiro aqui minha vida para depois eu ir. Ou seja, ele está falando assim: eu não creio que Cristo pode me libertar, então eu tenho que dar uma mãozinha para Jesus, então eu tenho que primeiro, né, largar uns pecados aqui sozinho, pelo meu próprio esforço, para depois eu ir para a igreja. É isso que ele está querendo dizer. No fundo é isso. Quando ele fala assim: eu não vou não, porque antes de ir eu quero mudar algumas coisas. Ele está ignorando o poder de Cristo de mudar, e ele está querendo ele mesmo mudar a si mesmo. Então isso é até estranho, né? De estar oferecendo a libertação, oferecendo para a pessoa a possibilidade dele se libertar do pecado sem esforço, pode-se dizer, né? Que Cristo vai fazer tudo, o Espírito Santo vai entrar no coração dele, vai libertar ele, e ele não quer. Então, mas não tem como. Se tu olhar a vida dessa pessoa, ela nunca consegue abandonar o pecado. Ela vai viver a vida inteira, vai morrer, vai para o inferno, mas não consegue largar sozinho. Então, essas pessoas, elas alimentam a sua natureza pecaminosa com ídolos e desejos mundanos. É isso que a gente observa. Ela não consegue se livrar e, ao mesmo tempo, ela vai se afundando cada vez mais no pecado, né? Buscando ídolos para si e satisfazendo os desejos da carne. A redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, libertar, ou seja, a palavra redenção vem no sentido de libertar. Eu falei de redenção anteriormente, que é, no caso do mercado de escravos, um escravo que era comprado e liberto. Então a gente já observa aqui o significado da palavra redenção. Reabilitar, ou seja, não é só libertar o escravo, mas colocar ele, né, na sociedade de volta. Né? Não é uma libertação: tu foi liberto, pronto, te vira. Não, agora vai ser reabilitado, então está relacionado a isso aí. Reparar também e salvar. Então tudo isso aqui está relacionado à palavra redenção. Ou seja, não é necessariamente o significado, mas é a relação entre as palavras. Quando nós falamos de salvação, está englobando tudo isso aqui. É o ato de resgatar, de tirar do poder alheio e de libertar do cativeiro. A redenção é a libertação de um escravo do jugo. Então que fique bem claro na nossa mente o que é redenção, que é libertação. Palavra pegada lá pelo apóstolo Paulo do mercado de escravos. O mercado de escravos é um mercado, né, onde as pessoas vendiam ali os escravos, outros compravam os escravos para levar para suas casas, porém, de vez em quando, algum escravo era comprado e liberto. Então isso significa que o escravo era redimido, né, ou seja, acontecia a redenção. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Ou seja, a nossa redenção foi paga por um preço alto. E esse preço não é um preço de dinheiro. Não tem dinheiro no mundo que consegue pagar, né, a nossa desobediência, os nossos pecados. Então é um preço muito alto, né, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Ou seja, nós fomos redimidos por Cristo. Ele entregou a si mesmo, né, e nos redimiu. Preço muito alto. Uma redenção plena. A condição do redimido não traz benefícios somente para o tempo presente,
né? Já falei na introdução que a salvação ela traz muitos benefícios para o tempo presente. Tudo bem, a gente vai desfrutar da salvação aqui na terra, a gente vai desfrutar das bênçãos da salvação aqui na terra. Porém, nós temos que observar que o nosso alvo é o céu. A garantia da vida eterna, né, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Esse é o nosso foco, né, nosso objetivo. Tem muita gente trocando esse paraíso, o céu, a vida eterna com Cristo, por coisas terrenas momentâneas. Muita gente abandonando Cristo, achando que aqui na terra é o céu, achando que viver aqui na terra é a melhor coisa do mundo, é o que já está bom para a vida dele. Mas não é assim. Ou seja, aqui na terra é passageiro. Nosso lugar é no céu. Vida eterna vai ser no céu. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser dos bodos do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, um dia nós vamos sentar nas bodas do Cordeiro lá no céu e ceiar com Cristo. Portanto, a redenção eterna, promovida por meio do sacrifício de Cristo, extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais. Ou seja, é muito além da nossa imaginação, é muito além daquilo que a gente pode imaginar, que a visão nossa aqui terrena pode contemplar. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Tem muitas igrejas por aí que pensam que é só aqui nessa vida. Tem muitas igrejas por aí que o que eles pregam, a prosperidade, a cura, a libertação de algumas coisas, e isso e aquilo, é só para viver bem aqui na terra. Eles não estão pensando na eternidade. Ou seja, eles estão esperando em Cristo só aqui nessa vida. Não pensam na eternidade com Cristo. Só pensam, eles buscam bênçãos materiais, buscam coisas para a vida aqui na terra. É isso que muitos estão fazendo. Mas nós não temos que ser assim. Nós temos que olhar para Cristo e ver em Cristo que nós podemos nos beneficiar da salvação aqui, porém o céu não é aqui. Um dia nós iremos morar com Ele para sempre, livre da presença do pecado e desfrutando de uma comunhão eterna com Ele. Perfeita e eterna. Isso é mais importante. Conclusão. O alto preço do resgate pago por Cristo em nosso favor leva-nos a glorificar Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Ou seja, a salvação em Cristo, a salvação que Cristo nos proporcionou, tem que nos motivar, nos incentivar a pregar para outras pessoas, a levar esse evangelho a outras pessoas. Então é isso que a gente tem que fazer, mostrar a salvação para quem ainda não conhece a salvação. E assim, não só nós seremos salvos, mas muitos outros. E talvez você foi salvo porque alguém pregou para você. Você foi salvo porque alguém levou a palavra do evangelho para você. Então você tem que retribuir isso, levar essa palavra do evangelho a outras pessoas, porque muitos outros podem alcançar a salvação. Amém? Eu encerro aqui a aula, que nós possamos ter sempre em mente que o preço foi alto, o preço pago na cruz do Calvário, o derramamento de sangue, foi o preço de Cristo, a obra de Cristo. Não foi só a sua morte, mas a sua vida, a sua humilhação, tudo que Cristo passou, completa a obra de Cristo. Então a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo, ela foi completa, perfeita, não falta nada, não temos que nos esforçar para sermos salvos, porque a salvação é de graça, é dada por Deus pela fé, basta crer no Evangelho. Essa é a mensagem de salvação que tem que ser pregada. Ou seja, nós temos que crer no Evangelho para sermos salvos e não viver com um fardo pesado se esforçando para ser salvo. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula. Aqui eu mostro aqui as perguntas, se você for usar o slide na sua igreja. A vantagem do slide PowerPoint é aqui, que você vê as animações. Bibliografia recomendada, aí, o livro de apoio, a revista Ensinador Cristão. Os cursos do EBD em Foco que você pode conhecer acessando aí ebdemfoco.com. Então acesse o site, veja os subsídios, se inscreva no canal do YouTube, deixe seu comentário, que Deus vai abençoar a sua vida
ricamente.